Então, Tosta, passar aí para você, já agradecendo de novo aí a sua disponibilidade em avaliar a proposta de trabalho do Fabrício. Bom, eu, de pronto, quero agradecer aí ao Diogo e ao Fabrício e cumprimentar o professor Carlos Roberto, né, que me colocou numa condição bastante confortável aqui para a continuidade da sessão de defesa. Fabrício, eu queria te dizer que não tem sido comum a mim, ao menos, encontrar trabalhos com o porte que você sugere para o seu em dissertações de mestrado, né? Como o professor Carlos Roberto comentou, você vai ter um trabalho de gerenciar uma quantidade muito grande de informações e de softwares, né? O que na partida já é desafiador pelo prazo que você tem pela frente, né? Certo. Mas tenho que de pronto falar que eu achei extremamente interessante o seu trabalho. Ao mesmo tempo em que ele oferece uma grande oportunidade, porque você vai lidar com uma área de estudo talvez seja a mais relevante do ponto de vista hidrológico para o abastecimento da região metropolitana da Grande Vitória, ela impõe um desafio que eu não sei se você já conseguiu superar, que é exatamente a severa disponibilização de informações pluviométricas. Eu sei que o professor Diogo já vem trabalhando exaustivamente nessa bacia, talvez já tenha conseguido superar muitas das dificuldades nesse sentido, mas isso me parece um aspecto que, de forma geral, vai merecer muito da sua atenção, tá bom? Aqui na qualificação, acho que o mais importante é a gente eventualmente discutir um ou outro aspecto que a gente encare como uma potencial dificuldade, mas qualquer coisa que eu eventualmente mencione aqui na minha breve intervenção, Fabrício, queria que você colocasse na prateleira das sugestões, para depois você se recolher com o professor Diogo e avaliar se alguma coisa tem relevância ou não, tá bom? Beleza. De uma maneira geral, o volume que você nos enviou para a leitura é muito bom, né? É um texto com qualidade boa, são pouquíssimos problemas ortográficos ou de concordância, o que também, eu diria, coloca o seu trabalho numa condição um pouco diferente dos últimos que eu tenho lido. Eu sugeriria que você tivesse um pouquinho de atenção com relação às citações, né? Às vezes é desnecessário você repetir o mesmo autor em duas sentenças subsequentes de um mesmo parágrafo, né? E observa também a perspectiva de padronização das citações, tá? Em um e em outro local você fez citações de maneira diferente. Se lá no final tenta revisar a sua lista de referências com a perspectiva de buscar não só a padronização como o atendimento das normas de edição. Aqui a gente tem uma perspectiva que é curiosa, né? Vocês têm um espaço muito limitado para revisão de literatura. São só 7 páginas, não é isso, Fabrício? O que explica a dificuldade de eventualmente você conseguir traduzir nesse material que nos é encaminhado para leitura tudo aquilo que você já deve de ter lido, né? E, em compensação, sobra um pouquinho mais de espaço para a parte de materiais e métodos que normalmente acaba não sendo explorado na extensão que deveria. Por exemplo, eu nem vou repetir isso, mas o detalhamento da modelagem, tanto do REC-RAS quanto do REC-HMS, poderia fazer parte da sua parte de metodologia. Você tinha algum espaço para isso, né? Só uma coisa me chamou a atenção ainda com relação à forma, foi na itemização da revisão bibliográfica, né? Você tem o item 3.1 subdividido em vários subitens, mas não tem um item 3.2. Eu achei muito particular esse aspecto. Eu sei que na dissertação, na sua versão final, você vai evitar esse tipo de questão, mas eu acho que vale a pena observar, tá bom? Beleza. Eu vou para os seus objetivos, Fabrício. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu tenho que reconhecer que
que as limitações são muito severas, perto seguramente daquilo e podem ser as contribuições potenciais do professor Carlos e do professor Diogo, tá bom? Mas lá nos objetivos, eu queria só te fazer uma primeira pergunta. Qual é o seu nível de intimidade com esses softwares da família REC, Fabrício? Olha, como eu comentei, eu tenho um certo conhecimento com ECHMS e ECHAS, que há algum tempo atrás eu tinha assistido às aulas do professor Roberto, né, e tinha feito um estudo de caso, né, que ele propõe nas aulas dele do YouTube. E também, né, de leitura dos artigos. Então, assim, esse conhecimento prático das aulas, né, que eu tenho, e um pouco de conhecimento teórico das leituras. Eu acho que a grande preocupação, uma das preocupações, não é, talvez uma das maiores delas, quando eu li o material puxa vida, será que o Fabrício já domina suficientemente esses produtos a ponto de conseguir usá-los e de forma integrada no ano que falta, né? Acho que isso precisa da sua atenção, sabe, Fabrício? Mas que bom que você já caminhou. Com relação aqui aos objetivos específicos em geral, quando você fala no seu objetivo geral que você pretende desenvolver e avaliar o sistema de previsão de cheias, como é que você imagina que você consiga avaliar esse seu sistema de previsão? Com aquelas métricas que eu propus de avaliação de desempenho. Então, avaliar, por exemplo, as previsões por conjunto, né, utilizando o Bright Skill Score, o erro médio absoluto, o erro médio relativo, que é o que tem sido feito na literatura. Como é o objetivo geral, Fabrício, sugiro um alinhamento um pouquinho mais explícito com o título do seu trabalho e depois muita atenção com esses dois grandes blocos, o seu objetivo geral e a metodologia, tá legal? Com relação aos seus objetivos específicos, olha, você imagina que você consiga conduzir o seu trabalho sem vencer compulsoriamente o que você estabelece como primeiro objetivo específico? Pode repetir, por favor? Posso. Você imagina que você consiga concluir a sua dissertação sem compulsoriamente superar o que é o seu primeiro objetivo específico? Deixa eu só relembrar aqui. Aqui, integrar as etapas meteorológica, hidrológica e hidrodinâmica para a previsão de cheia do Rio Santa Maria da Vitória. Peraí. Só um segundo. Entendi. Veja, e para além disso, né, dado que você estabeleceu aqui uma promessa, qual seria a conclusão eventualmente associada a esse objetivo específico? Como você compulsoriamente terá que vencer essas etapas, né? Certo. Avalie se o objetivo precisa de fato ser conservado, tá bom? Bate um papo depois com o Diogo, eu acho que pode ser suprimido, tá bom? Entendi. Fica redundante, né? Depois a gente volta àquela questão do avaliar lá sobre os coeficientes, tem uma outra pequena questão sobre, tá? A bacia do Rio Santa Maria da Vitória, de longo prazo, tem uma estação de medição ali de Santa Leopoldina, que talvez você nem a use objetivamente, né? Principalmente se as previsões forem horárias, não é isso, Diogo? Você deve usar as outras com as quais você já tem trabalhado, inclusive no desenvolvimento do app para bacia, não é isso? Não é essa a ideia? O aplicativo ele trabalhou com diário. Diário. Tá. Bom, de qualquer forma, e aí eu não sei se você observou, Fabrício, essa bacia ela tem algo que é muito marcante, né? Ela tem dois reservatórios e a única régua de medição que nos permitiria, né, avaliações de longo prazo sobre vazão, ela fica jusante dos dois reservatórios e os registros são mascarados pela operação dos reservatórios. E você tem aqui, quantificar o impacto da operação dos reservatórios nas previsões futuras, né?
Uhum. Você fala da existência dos reservatórios lá na sua descrição da área de estudo. Na Sim. introdução, esse aspecto não é mencionado, mas na parte metodológica, eu não consegui observar como que, de fato, isso se estabeleceria. Tá? Em se conservando esse objetivo específico, acho que vale a pena reservar algum espaço para você tentar dar uma satisfação para o seu leitor de como que esse objetivo aqui seria de fato alcançado. Já pensou como faria? Então, eu tinha conversado com o Diogo em relação a esse objetivo específico e assim, me propôs, né, que a gente pode avaliar de maneira retrospectiva, né, se colocando no passado, né, onde a gente vai ter dados observados e fazer uma comparação, né, do que, considerando a operação dos reservatórios e fazendo a modelagem, comparando a operação dos reservatórios e sem esses reservatórios, né, porque no passado a gente conseguiria fazer essa comparação, né, entre dado observado e o dado previsto. Tem uma dissertação de mestrado, Fabrício, porque é curioso, né? Aqui, quando a gente tem a região metropolitana, a gente consegue avaliar a disponibilidade, principalmente nos períodos de recessão, para a bacia do Jucu, mas uma bacia rigorosamente ao lado, com as características fisiográficas mais ou menos que semelhantes. Quando você quantifica ali informações em Santa Leopoldina, os valores são absolutamente diferentes. Né? Entendi. Então, acho eu que isso é tudo consequência da operação dos reservatórios. Acho que é um aspecto que vale a pena alguma atenção sua na parte de metodologia, tá joia? Tá, você falou que mas o que eu queria falar desculpa, eu acabei fugindo o meu raciocínio original. Aqui no PPG foi há algum tempo atrás já defendido uma dissertação de reconstituição de séries de vazões para o Rio Santa Maria da Vitória. Né? Quem orientou foi o professor Daniel Rigo. Então ele trabalhou com algumas informações de vazão antigas. Né? Eventualmente isso pode dar alguma orientação no sentido de avaliar o que seria o comportamento na ausência dos reservatórios, ainda que obviamente a bacia tenha mudado muito em relação ao seu uso e ocupação do solo. Já, Fabrício. Beleza. Mas era isso, você falou que tinha dissertação, né? Eu ia perguntar. Não me recordo da aluna, mas achei um trabalho interessante sobre a bacia do Santa Maria em particular. Tá, eu anotei aqui, vou pesquisar depois no site lá. Aqui na sua... Você está falando da dissertação na questão de avaliar o impacto dos reservatórios, é isso? Foi uma tentativa de reconstruir as séries de vazões, pressupondo a inexistência dos reservatórios. Porque a quantificação específica aí dos reservatórios também é na própria previsão, né? Quanto se erra pelo fato de eventualmente a gente não considerar as defluências da previsão das descargas do reservatório, porque mesmo que a gente consiga ter as descargas dos reservatórios de defluências até o instante da previsão, os 10 dias para frente a gente não vai saber. Então, qual seria o impacto também disso? Né? Se a gente não conhecer, já é pior. Se a gente conhecer qual é o impacto desses 10 dias ali no resultado final que a gente teria. Né? Então, também seria com a própria vazão existente, não só com a reconstituída. Mas é bom ter essa reconstituída, né? É um complicador, né? Porque a depender da condição da bacia e do evento de chuva que você vai simular, o efeito de amortecimento pode ser muito relevante, né? Isso deforma muito a série ajusante, né? Bom, mas enfim, posso continuar, Diogo? Tudo bem? Sim. Na sua revisão de literatura, Fabrício, eu vou fazer eco com o que o professor Carlos Superto falou, ainda que eu tenha considerado que os itens são aqueles que você vai provavelmente densificar o texto da dissertação. Né? Você menciona que, de fato, a quantidade de trabalhos ela é limitada, né? Mas
e eu compreendo que você só tem 7 páginas, mas me pareceu faltar a discussão daquilo que você já encontrou, né? No que você tem como espaço hoje, às vezes a citação em bloco, falar que seja aceitado. Na dissertação, eu acho que é importante que você isole os seus trabalhos e os detalhes de forma um pouco mais cuidadosa, né? No sentido de indicar as condições de contorno de aplicação do modelo e os principais resultados obtidos, para além do local, obviamente, onde o trabalho foi desenvolvido. Tá joia? Eu fiz algumas outras pequenas observações aqui, mas vou me abster de mencioná-las, depois eu mando aí o material para você, se você tiver interesse. Tá bom, Fabrício? Uhum. Eu vou lá para a metodologia. Aqui na área de estudo, bom, sugestão, né? Quando você for colocar o mapa da bacia do Santa Maria, eu sei que não é tão fácil de delimitar isso, mas indica a região estuária aqui do Rio Santa Maria, né? Porque aparentemente incompleta ali. Ficou cortado, um pedacinho de sistema hídrico ali, né? Sim, sim. A hidrografia que eu utilizei acabou na hora que eu fiz o recorte na bacia, ficou com esse pedaço faltando. Bom, aí agora, objetivamente, né, a pergunta que eu acho que o Diogo, mais ou menos, que já respondeu. Quais são os dados de vazão que você efetivamente vai manipular, Fabrício? Você já conseguiu separá-los? Ainda não. Aqui, realmente, assim, é preocupante porque, a exceção daquelas telemétricas que eventualmente estejam operando, mas elas estão operando seguramente há pouco tempo, né? A gente não tem séries de extensão relevante na bacia. E a única estação, ela é fortemente impactada pela operação dos reservatórios. Então, se você me permitir uma modesta, mas muito honesta e preocupada sugestão, claro, avalia o que você tem de informação de vazão, né? Porque, na essência, você precisa de um dado em tese medido para comparar com aquilo que é simulado, para que você considere o seu resultado minimamente satisfatório ou não, tá bom? Então, eu quando eu li o seu trabalho, eu fiquei com duas preocupações. Falei, poxa vida, o Fabrício já domina todos esses softwares, né? Sua primeira resposta foi tranquilizadora, né? O apoio que o professor Carlos e o pessoal do IPH pode oferecer traz mais conforto ainda para a situação. Agora, os dados de vazão são os dados de vazão, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que eu faria no seu lugar agora seria fazer esse filtro, né? Porque, veja, em não existindo, como é que você vai falar que você calibrou o seu modelo? Porque, eventualmente, você validou o seu modelo. Tá bom, Fabrício? Acho que isso é uma questão que deve merecer a sua atenção. Eu tenho quase que certeza absoluta que o Diogo já tem uma saída para isso. Ele só não quer atrapalhar aqui a minha intervenção. Mas eu preciso registrar que isso me parece uma preocupação relevante. Doutor, de fato, isso é um problema da bacia, cara. A bacia é muito mal monitorada, por isso que foi uma ideia também de fazer isso. E tem esses dois reservatórios, que inclusive o Suíça, nem a Stratigraphic sabe como é que opera, ela não tem uma regra de operação bem estabelecida para ele. Rio Bonito, ele até conseguiria passar uma regra de operação. De telemetria, a gente tem duas estações com dados a montante do reservatório, né, Rio Bonito, montante 2 e A1, tem uma entre os dois reservatórios, tem uma depois da Suíça e tem mais duas à frente. A última, ela é da Cezanne, e ela tem dados, né? Tem passado, a gente já conseguiu esses dados da Cezanne para calibrar o modelo diário ali. Mas tem essas informações. E a Stratigraph, ela passou as defluências dos reservatórios até, se não me engano, 2022. O problema é que eles operaram só a partir de 2015. Então, eles só têm essas informações de 2015 para cá. E o início é muito ruim. Primeiro, segundo ano, eles estão se ajustando na bacia, então é ruim. Tem esse período que dá, mas como vai ser horário, dá para fazer uma calibração, pelo menos daquele período, considerando a defluência. Então, que o modelo vai propagar, em vez de ser o modelo, vai ser a defluência. E fica melhor mesmo, assim, ele consegue representar melhor. Sem o reservatório, se a gente não considerasse ele, né, a gente teria alguns problemas, assim,
de representação das vazões, né? Com as defluências fica melhor. O problema vai ser sempre para frente, os 10 dias para frente. Na pior das hipóteses, os 10 dias para frente a gente não vai ter nunca. Então a gente vai assumir que é o que ele está colocando ali ou na frente. Mas tem uma observação também que eu acho que talvez não tenha ficado tão claro no trabalho. Tá? Vai ser um sistema de previsão, mas não é um sistema que vai ficar operacional. Sim. Ele vai ser montado ali, vai ser feito, e bom, se tiver que operacionalizar, e tem que criar a estruturazinha depois para operacionalizar. Né? Talvez agora com o chupa-cabra que o Roberto fez, né, Roberto? De baixar a data do mês, do negócio, aquelas coisas, se for permitido, dá para. Mas mesmo assim, operacionalizar não vai ser simples. Uhum. A ideia é buscar sempre fazer previsões do passado como se fosse atual para ver como é que se dá o desempenho. Bom, se tiver ok, aí isso pode ser somente operacionalizado, mesmo com chuva prevista. Né? A gente pega as chuvas previstas que foram previstas lá atrás. Uhum. Tá joia. Posso retomar, Diogo? Tem um pouquinho sim. Só para falar aqui. Dar uma explicação. Ainda aqui com relação às vazões observadas, né, no item 4.3.2, né, onde você fala da confrontação entre observado e previsto, e apresenta os indicadores que você pretende utilizar para avaliar o desempenho das suas simulações. Quero me alinhar com aquilo que o professor Carlos Roberto falou e confessar que alguns deles eu também não conhecia. Agora, acredito eu, né, Fabrício, que você se inspirou em algum trabalho para escolher esse conjunto de indicadores, né? Eu acho que seria adequado que você mencionasse essa fonte. Foi o trabalho do Hugo, lá, do Fagundes? Isso, foi. O trabalho de Fagundes e alguns trabalhos também internacionais. Na verdade é outro Fagundes, tá, Tosta? Tem outro? Não é o Hugo, não. É o quê? Acho que é uma parente do Hugo, lá do IPH também, mas não é o Hugo Fagundes. Tá, bom saber. Para mim, todo Fagundes era o Hugo. Legal. Bom, mas a sugestão é só você incluir essa referência, tá bom, Fabrício? Beleza. Justiça quem já propôs originalmente essas métricas, tá? Entendi. Com relação à modelagem hidrológica e hidrodinâmica, eu vou tentar fazer uma observação em bloco com relação a algo que também já foi mencionado pelo professor Carlos Roberto. Posso chamar só de Roberto? Roberto? Bem mais fácil, né? Senhor Roberto. Olha só, não fica claro de fato qual é que é o protocolo de calibração que você vai usar, Fabrício. Uhum. Acho que isso tem que ser detalhado. Quando a gente lê aqui a seção 4.4, você fala ali dos parâmetros que eventualmente você pode manipular, a quantidade de grau de liberdade é muito grande, sem que a gente tenha uma noção de qual é que é o protocolo que você vai usar de fato para o processo de calibração. Né? Tão pouco como que você de fato vai conduzir a validação. Mas acho que é um problema que você não vai conseguir contornar para a dissertação. Escolhidos e detalhados os modelos, né, tanto na parte hidrológica quanto na hidrodinâmica, acho que isso se tornará claro no texto da sua dissertação. Me cabe agora falar que não me pareceu muito claro, não me pareceu claro aqui no texto da qualificação, tá bom? Ainda que conhecendo o histórico do grupo, eu saiba que isso já é domínio dos seus colegas de grupo de pesquisa, tá bom? Tá, beleza. Aqui na figura 4, o Fabrício, eu pulei outras coisas aqui sobre a calibração e validação, depois você dá uma olhadinha no material, tá bom? Beleza. Você vai me enviar depois o comentário? Sim, se você quiser, só se me avisar, eu te mando aí o PDF. Tá, beleza. Aqui nessa figura 4, né, ela me pareceu um pouco sugestiva, né, não sei assim que normalmente se apresenta, né, o REC só abarca tudo, mas a mim parece uma figura pouco autônoma, tá bom?
eu buscaria uma forma diferente de representar essa integração que é proporcionada aí pelo REC RTS. Tá joia? Tá. Já estou quase acabando. Aqui no seu cronograma, claro que isso agora é pouco relevante, mas acho que é importante reservar algum espaço aí no seu próximo ano, Fabrício, para você escrever um artigo científico, né? E é uma demanda obrigatório, né? Você não precisa aprovar, né, dado que é mestrado, mas você precisa submeter. E em algum momento aí acho que é importante que você já acabe sua dissertação com artigo submetido, né? Eu fiquei com uma curiosidade, esse mês 1 aqui é após qualificação ou é após matrícula? Eu coloquei mês 1 após a qualificação. Tá. E aí mas assim, agora, por exemplo, a revisão bibliográfica, né, eu já venho fazendo até para fazer a qualificação, né? Eu acho que ela poderia ser estendida um bocadinho mais, né? Ela não para. Não, foi só para eu tentar me situar aqui onde que você de fato estaria nesse momento. Nesse momento você está o quê? Já na parte de modelagem? Assim, eu estou mais na parte de revisão bibliográfica e levantamento de dados, né? A revisão não sempre vai continuar, como você falou, né? Então, objetivamente, você não conduziu nenhuma simulação? Não, nenhuma. Para a bacia, tá, entendi. Vai soar, hein? Por isso é a dificuldade de escrever, às vezes, né, a metodologia, a modelagem hidrológica, a modelagem dinâmica de forma detalhada, né? Que eu não executei ainda. E eu vou fazer uma última observação que nada que tem de relevante, tá? Mas aqui quando você fala da viabilidade técnica e financeira, você fala que você não vai precisar de qualquer suporte, né, associado à instituição. Você fala que você independe da infraestrutura da instituição. A gente já conviveu em sala de aula, né, Fabrício? Eu sei que você trabalha, que você tem muita autonomia. Mas veja, se você usar o portal de periódicos da CAPES, isso não é algo que a instituição lhe oferece? Eu só achei essa afirmação um pouco contundente e forte. Quando você estiver lá no projeto do doutorado, eu sugeriria que ela fosse evitada, tá bom? Eu quis dizer, talvez, a utilização de, por exemplo, algum computador da instituição, alguma coisa assim, entendeu? Mas da forma como foi posta, foi uma afirmação muito, muito severa, porque por menos que haja contribuição, alguma sempre existe. Né? E acho que não há qualquer necessidade de se rever isso no projeto, mas pelas normas lá seria importante indicar quais são as perspectivas de publicação, né, para que periódicos você mandaria. Mas em sequência do grupo do professor Diogo, acho que fica claro que isso não será um problema, tá bom? Beleza. Fabrício e Diogo, obrigado aí pela gentileza de me convidar para mais esse aí. Oi, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Obrigado, viu, Fabrício, pelo convite. Obrigado, Diogo, por sempre me permitir aí fazer a leitura dos trabalhos que se orientam, são sempre muito bons. Desejo sucesso ao Fabrício aí na condução da dissertação. Acho que você vai ter que suar um bocado, viu, Fabrício? Né? Eu também acho. Foi uma satisfação conhecer o professor Roberto. Espero que outras bancas nós possamos partilhar. Obrigado aí, Júlio.